cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas, cruzmaltinos e cruzmaltinas que estão ligados aqui no nosso canal de norte a sul do nosso país. Eu me chamo Álvaro Silva e minha única missão é falar do nosso amor em comum. Adivinha só? O nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Sejam todos muito bem-vindos no canal Vascaíno de sempre. Já deixa aquele like, se inscreve, compartilha o nosso conteúdo para mais vascaínos e vascaínas que querem ficar por dentro do dia a dia do nosso Vascão. E não deixe de ativar os sininhos para toda vez que a gente colocar o vídeo aqui no YouTube, para você ficar informado que tem vídeo novo na plataforma. Vamos dar início então, muita coisa para falar, gente. Antes de falar de mercado da bola, de especulações, o Vasco está na eminência de sofrer um transfer ban. O que é isso, Álvaro Silva? O que é isso, Álvaro Silva? Gente, o transfer ban é uma punição que pode ser tanto da CBF quanto da FIFA. Quando é da FIFA, não tem para onde recorrer. E é o seguinte, quando você contrata, quando você faz aquisição de atletas, enfim, você não paga salário, quando você compra, você fica devendo clube, quando você atrasa parcelas, enfim. Fato é que o Vasco da Gama fez a aquisição do lateral direito Puma Rodrigues, o nosso Pumita, e o Vasco não pagou, não chegou ali, não fez o Pix para o Nacional do Uruguai. Foi noticiado na semana passada que o Vasco da Gama estava sendo ali cobrado, pressionado pelo Nacional, e nós tomamos conhecimento que no dia de hoje o clube uruguaio acionou a FIFA. E agora há pouco à noite a FIFA já notificou ao Vasco para o Vasco efetuar o mais rápido possível o pagamento referente ao lateral direito Puma Rodrigues, que seria no valor de em torno de 4 milhões e 400 mil reais que o Vasco estaria devendo ao clube uruguaio. Devido a essa dívida, a gente pode se lascar, galera. Agora sim, mordi até o dedo, por causa que deu até nervoso de falar um negócio desse. Agora sim, mudando de assunto, falando do mercado da bola, Luca Orediano, muito se falou na possibilidade dele deixar o Vasco da Gama, dele ir para o Boca Juniors, dele ir por troca, como moeda de troca, ser emprestado, enfim. Fato é que, na minha opinião, já até falei em outros vídeos que ele poderia até ficar porque ele não pegou um time organizado ao lado dele, assim como até mesmo o Pedro Raul, que deixou muito a desejar, falhou também, perdeu o pênalti lá contra o ABC e coisa e tal, mas também não tinha um time, não tinha o camisa 10 para colocar a bola na cara do gol. Ou seja, Ramon Dias, a comissão técnica do Vasco da Gama, pretende contar com a presença de Luca Orediano no elenco do Vasco da Gama. Para ser mais exato, mais preciso, Ramon Dias quer aí tentar recuperar o futebol do atleta, resgatar aí o seu bom rendimento, mas dessa vez usando a nossa Cruz de Malta, a camisa do Vasco da Gama. Então assim, tomara que o Luca Orediano fique, tomara que tenha jogadores ali para jogar com ele, para dialogar, porque não adianta só um camarada falar uma língua e todo mundo falar outra língua, aí vira uma orquestra desafinada. Então, Vasco da Gama aí não pretende liberar o Orediano nem por empréstimo, nem vender, nem nada, pretende aí aproveitar o atleta, uma vez que é jogador caro, que sabe jogar bola, e o Ramon Dias quer apostar aí na recuperação do bom rendimento do jogador. Se tratando do zagueiro Maicon, segundo a Net Vasco, não é o Álvaro Silva, não é qualquer pessoa que está falando, segundo a Net Vasco, Ramon Dias teria ficado surpreso com o zagueiro Maicon, mas de maneira negativa. Teria aí a avaliação técnica do atleta, vamos dizer assim, que ele não teria passado ali na avaliação. Se fosse uma peneira, um teste, vamos dizer assim, vamos dizer que Maicon não teria sido aprovado pelo treinador. Vamos apurar e esperar para ver se realmente é isso mesmo ou não. Agora, se tratando de Allan Kardec, muito se falou hoje a possibilidade de Allan Kardec vir para o Vasco e não sei o que, um jogador de 34 anos, que é banco de reservas lá no Atlético Mineiro. Agora à noite, Rodrigo Caetano veio a público e desmentiu essa história, disse que o Vasco não tem tratativas, não tem negociações com o centroavante do Galo Mineiro. Então, é apenas especulação do povo, não é nem do clube, é da galera aí. Alguém deve estar jogando isso aí pra galera para tentar aí dar uma cavadinha do Allan Kardec voltando no Vasco. Rodrigo Caetano já negou taxativamente, não tem negociações abertas. Se tratando de Sornosa, isso mesmo, meia do Independiente Del Valle.
o Vasco sondou a situação do atleta. O atleta no primeiro momento disse que quer continuar no Independente Del Valle, não quer sair de lá, porém agora à noite ele declarou aí que está lisonjeado, está ali feliz com o Vasco da Gama ter lembrado dele, pelo Vasco da Gama querer o seu futebol, se interessar por seu futebol. Ele teria ficado bastante grato, bastante lisonjeado com essa situação, mas fato é que de primeiro momento ele não quer sair do Independente Del Valle, passando aqui apenas para deixar aí a informação sobre o meia Sornosa. Se tratando aí de Michel Santos, isso mesmo, outro jogador muito especulado no dia de hoje no Vasco da Gama. É o seguinte, o Vasco fez aí uma consulta pelos valores do atacante, ele que pertence ao Talleres da Argentina. O valor dele estaria girando em torno de 4,5 milhões de dólares, um valor até alto, né? Vai dar aí quase 20 milhões de reais, seria quase o valor do Pedro Raul, né? Então assim, apenas uma sondagem, um atacante do Talleres da Argentina. Enfim, o Vasco aí sondou, né? Não custa nada ver se vai comprar, contratar ou não, são outra história, apenas para deixar aqui a notícia para vocês e esclarecido, que muita gente está falando que já está acertando, que não sei o que. Não, o Vasco apenas consultou os valores do jogador. Agora, gente, e porém, tem outra coisa. Saiu agora à noite também que o Vasco teria aí concorrência do mercado da Arábia Saudita. Então já fica difícil, que lá na Arábia é muita grana, é muita bala, viu? Lá os caras não jogam para perder, já chegam com a mala de dinheiro e põe na mesa. É isso aí, é caminhão de dinheiro. Então fica mais difícil ainda quando se trata de um mercado competitivo financeiramente que compete lá em cima, inclusive tirando jogadores até mesmo de grandes clubes da Europa, né? No caso aí de Benzema, enfim, Cristiano Ronaldo e vários outros. Vamos lá agora falando de Bruno Prachedes. Álvaro, como assim, Álvaro Silva? Bruno Prachedes, mas o Vasco não parou, não tinha encerrado as negociações? Realmente, galera, o Vasco tinha encerrado as tratativas de negociações com o volante que pertence ao RB Brasil, ao Red Bull Bragantino, o famoso Massa Bruta. Fato é que o Vasco retomou as negociações com o volante, com o meia central do Bragantino, e o seguinte, ele já se reuniu com Ramon Dias, isso mesmo, Ramon Dias já se reuniu com Bruno Prachedes para aí levar adiante essa negociação. Então vamos aguardar o desfecho dessa história. Ele que é volante, é um rapaz novo, foi revelado pelo Internacional, lá no Bragantino não está sendo tão utilizado, muita gente é contra, alguns são a favor. Deixa a sua opinião em relação a esse atleta do Bragantino. Agora se tratando de Franco Fagundes, ontem eu falei para vocês aqui, foi noticiado que ele estaria muito próximo, muito perto de acertar com o Cádiz da Espanha. Porém, todavia, entretanto, seu staff hoje veio a público na parte da tarde e alegou que Franco Fagundes abre aspas para o empresário dele. Ele quer o Vasco. Foi o que o empresário, o staff de Franco Fagundes falou do meia, que ele quer vir jogar no Vasco da Gama. Aí, porém, todavia, entretanto, novamente, agora à noite saiu, embora Franco Fagundes queira jogar no Vasco, embora ele queira vir, ele é muito amigo do Puma Rodrigues, enfim, o empresário dele disse que ele não jogará no Vasco. Então o próprio empresário falou mais cedo que o atleta quer o Vasco e agora o empresário está alegando à noite que ele não jogará no Vasco. Então isso me deixa entender o quê? Que Franco Fagundes quer o Vasco, mas talvez o Vasco não esteja dando prioridade para ele, ou se estiver priorizando, talvez esteja faltando o dinheiro, o Pix, uma vez que o Vasco não pagou o Nacional por Puma Rodrigues. E se não pagar o Nacional pelo Puma Rodrigues, o Nacional não libera Franco Fagundes. Então pode ser essa situação aí, ainda mais que agora há pouco saiu a notícia de que o Vasco pode sofrer um transfer ban, porque a FIFA já notificou o Vasco da Gama em relação ao Puma Rodrigues, que também pertence ao Nacional, o mesmo detentor dos direitos de Franco Fagundes. Galera, então essa novela que a gente pensou que estaria acabando, não acabou, porque o empresário dele disse que não tem nada acertado, não está perto de acertar com o Cádiz, é apenas rumores. Disse que ele quer jogar no Vasco, porém agora o empresário dele disse que ele não vai jogar no Vasco. Ou seja, eu acho que o atleta quer, mas tem um imbróglio financeiro muito forte rolando aí em questão de dívida, né? Deve ter tido um certo desentendimento entre ambas as diretorias, que isso estaria atrapalhando o encerramento positivo das tratativas de negociações, galera. Agora se tratando de Oscar Romero, segundo um jornal argentino, jornalista argentino, a vinda do jogador para o Vasco da Gama acontecerá em breve. Não é o Álvaro Silva que está falando, não é ninguém aqui do Brasil. O jornalista lá da Argentina alegou hoje que a vinda de Oscar Romero para o Vasco da Gama
acontecerá em breve, então vamos aguardar aí se é fake, se é fato, né? Ou se é apenas mais especulação desse mercado da bola que é muito volátil, é muito altos e baixos, né? Tudo muda de um instante para o outro. Se tratando agora de goleiro, de Léo Jardim, ele mesmo, que o Vasco comprou os direitos econômicos dele juntamente ao Lille da França. Na ocasião, o Vasco não teria quitado os valores referentes aos direitos econômicos do goleiro. Ele que é o goleiro titular do Vasco da Gama, tecnicamente é bom goleiro, tem ali suas falhas e coisa e tal. Fato é que ele chegou e surpreendeu a todos nós torcedores. E agora o Vasco estaria devendo o Lille da França. Foi noticiado agora há pouco, saiu quentinho, acabei de tirar do forno para vocês, de que não sou eu, hein? A Net Vasco está alegando, e outros sites também, vocês podem dar o Google aí, está alegando de que o Vasco já efetuou o pagamento do goleiro Léo Jardim juntamente ao clube francês, galera. Então tomara que tenha pago, que é menos uma dor de cabeça, é menos um problema, né? Quem sabe agora eles resolvem investir no goleiro Ivan pra gente ficar tranquilo de goleiro, né? Pra ter goleiro aí pra 7, 8, 10 anos, quem sabe. Gente, se tratando do lateral esquerdo, ontem eu estava falando dele, do Jefferson, do Atlético Goianiense, até na hora eu me confundi, eu falei que ele era lateral direito, até peço perdão a todos vocês, ele é lateral esquerdo, e é o seguinte, tá bombando ontem, hoje, todo mundo, o grupo de WhatsApp, é Twitter, é Telegram, é Facebook, todas as redes sociais estão falando desse atleta no Vasco da Gama. O Vasco, Paulo Brax, já está negociando muito com o presidente do Atlético Goianiense, e o próprio atleta alegou agora há pouco à noite que ele vai ser liberado nessa próxima quinta-feira, hoje já passou da meia-noite, então hoje já é quarta-feira, no caso amanhã, ele será liberado do Atlético Goianiense para assinar com qualquer clube, e esse clube seria aí o Vasco da Gama, então está muito perto de acertar, de ser sacramentada essa contratação desse lateral esquerdo que vai chegar aí para brigar por vaga, compor elenco. Eu acho que seria uma contratação legal, uma contratação que não compromete, não é nada galáctico, não é nada que vá mudar a cara do time. A gente pensa que não, pode ser que mude, né? A primeiro momento, né? Mas é uma contratação aí, vamos dizer assim, bem equilibrado, uma contratação bem assim, dentro da realidade do Vasco e também dentro ali do nível técnico aceitável para jogar no Vasco da Gama. Agora, galera, se tratando de São Januário, da nossa colina histórica, a diretoria do Vasco protocolou no dia de ontem, no caso já passou da meia-noite, no dia de ontem, um pedido para o STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportivo, para que na partida entre Vasco da Gama e Atlético Paranaense, que será realizada no próximo fim de semana pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, para que esse jogo não seja de portões fechados em São Januário. O Vasco vai jogar em São Januário, já conseguiu essa liberação, mas ainda a ordem é que seja de portões fechados. A diretoria do Vasco da Gama, por sua vez, fez um pedido sugerindo aí ao STJD, se caso eles liberem a abertura dos portões para o público, que esse público seja apenas mulheres e crianças, e eu concordo, achei muito legal, muito inteligente essa iniciativa do jurídico do Vasco, uma vez que quem briga normalmente são os marmanjos, a garotada, os rapazes, né, os pitbulls enraivados que acabam brigando, né? Então assim, as mulheres e as crianças normalmente vão para o estádio ali para tomar um sorvete, para comer um amendoim, comer um hambúrguer, um cachorro quente, um espetinho, um refrigerante, uma pipoca, torcer pelo seu time, tirar foto e cantar. E é isso que a gente precisa, de torcedor ali para consumir na barreira ali, né? Que, pô, é interessante. Todo jogo tem famílias, muitas famílias da Barreira do Vasco que vivem da renda, das partidas, da torcida do Vasco da Gama que frequenta o estádio. Então acho que vai ser muito importante, não só para o time dentro de campo, mas também para a economia, não só do Vasco, mas para a economia de todo o bairro ali, todo o entorno de São Januário. Eu acho interessante, tomara a Deus que o STJD libere aí para que a torcida volte a São Januário, que seja pelo menos as mulheres, as crianças, que vai ser uma coisa muito bacana, pelo menos uma bola dentro dessa diretoria e do jurídico do nosso clube. Então vamos aguardar, vamos torcer otimistas para que a gente consiga aí uma resposta positiva do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Gente, se tratando de Pedro Seixas, eu ia falar Pedro Raul, vou falar dele daqui a pouco. Se tratando de Pedro Seixas, quem é Pedro Seixas, Álvaro Silva? Álvaro Silva já explica. Gente, Pedro Seixas, ele era o gestor,
né, o camarada, vamos dizer assim, o gerente, né, o cara encarregado em tomar conta, em cuidar, em gerir São Januário e os CTs do Vasco da Gama. Quando eu falo CTs, é o CT de Caxias e o CT Moacir Barbosa. Ele foi demitido, saiu a notícia agora há pouco também, ele teria sido demitido, enfim, muita pressão da torcida pelo estado de São Januário, pelo estado do CT Moacir Barbosa, alambrado, arquibancada, pintura, gramado, parede, enfim, muita pressão da torcida. Agora, gente, eu quero deixar um parêntese aqui. Não conheço o Pedro Seixas, não estou lá dentro do Vasco da Gama para saber o que acontece. Não quero ser advogado de ninguém aqui. Só que a gente tem que pensar muito bem antes de sair julgando e crucificando qualquer pessoa, até mesmo a diretoria do Vasco, ou até mesmo o Pedro Seixas, um profissional. Por que isso, gente? Porque assim, digamos que a 777, juntamente com o Vasco da Gama, deram todas as ferramentas para Pedro Seixas deixar São Januário nos trinques, deixar São Januário ali, ó, top, e os CTs ali, ó, top. Então, se a 777, a diretoria do Vasco, deu todas as ferramentas para o profissional trabalhar, para ele manter ali tudo minimamente organizado, e ele não o fez, aí sim, a falha, o erro, a incompetência teria sido do profissional. Aí eu concordo com a demissão, certo? Agora, deixo uma pergunta para vocês. E se ele estava de mãos atadas? E se ele queria fazer N coisas, mas não have money? Ou se não liberaram a verba, ou se não assinaram embaixo, ou se não protocolaram o pedido dele e não autorizaram, e ele não conseguiu fazer nada, ficou de mãos atadas. Aí agora a torcida está pressionando a diretoria, e a diretoria, para dar uma resposta para o torcedor, demite ele. Tipo assim, olha só, tá vendo? Ele não estava fazendo o trabalho dele, por isso que tá tudo uma bagunça. Vamos mandar ele embora. Então, para mim, ficou essa mensagem. Não estou dizendo que a diretoria está errada ou que Pedro Seixas está errado. Estou dizendo que a gente tem que analisar bem as coisas antes de sair julgando, porque às vezes o camarada foi mandado embora, mas às vezes ele pode ser mais uma vítima, assim como nós torcedores somos. Ou não, realmente ele pode ter sido mandado embora, realmente por incompetência profissional. Vamos apurar isso nos próximos dias. Se alguém souber de alguma coisa, deixa nos comentários aí que eu acho interessante, porque é muito fácil, quando a torcida está pressionando, você pegar um para Cristo e mandar ele embora para dar um cala-boca na torcida e efetivamente o problema não ser resolvido. É muito fácil. A gente precisa que o problema seja resolvido, precisa que o nosso estádio seja tratado com carinho, o nosso CT seja tratado com carinho. Todos os patrimônios do Vasco da Gama têm e devem serem tratados com muito carinho, zelo e respeito, né? Uma vez que até o Candinho, o local onde o Clube de Regatas Vasco da Gama foi fundado, já está colocado à venda. Isso já me deixa aí de orelha em pé. Eu fico chateado porque não estão respeitando a história do nosso clube e não estão cuidando devidamente como devem cuidar do nosso patrimônio. Gente, mudando de assunto agora, se tratando de Pedro Raul, ele que não treinou, hoje é o 4º dia consecutivo que ele não vai a campo para treinar. As tratativas entre ele e o Toluca do México já estariam encerradas, já estaria tudo ok, porém ainda não assinou, não sacramentou. Tá quase, mas não foi. O que isso significa, Álvaro Silva? Gente, significa que ele pode ir para lá daqui a pouco ou ele pode não ir. Então a gente tem que aguardar, a gente tem que esperar, uma vez que se Paulo Brax liberar Pedro Raul, a janela faltam 14 dias para se fechar, e ele não conseguir trazer um outro atleta de calibre, vai piorar o elenco. E aí a pressão vai ser maior, tudo piora. Então eu acho que eles estão trabalhando com essa hipótese. Estão tentando, acredito eu, gente, é uma especulação do Álvaro Silva, acredito eu que eles estão trabalhando com uma hipótese de outros atletas para substituírem Pedro Raul, de alto nível, e se não conseguir esse atleta substituto, talvez eles peçam para que ele permaneça pelo menos até o fim do ano. Eu acho, é um pensamento meu, gente, eu acho que pode ser essa vertente. Agora, mudando de assunto, saiu uma notícia, ainda falando de jogador, mas não falando mais de Pedro Raul, mas sim ainda de atacante. Saiu agora há pouco, também à noite, de que o Vasco estaria com as negociações avançadas com mais um jogador, mas só está escrito assim, mais um jogador. Não fala qual jogador, o Vasco estaria com negociações avançadas. Aí, gente, está correndo nos corredores de São Januário, nos bastidores da Colina Histórica, um passarinho verde soprou aqui para mim, de que o Vasco da Gama estaria monitorando, estudando a possibilidade de trazer um grande atacante para o nosso clube. Esse atacante passou pelo futebol espanhol
Ele é nascido no Brasil e é naturalizado espanhol, atuou no Atlético de Madrid. Vocês vão saber quem eu estou falando. E agora, há pouco tempo, o último clube aqui no Brasil ao qual ele atuou, ele jogou com o Hulk. Ele foi campeão brasileiro, o Diego Costa. Ex-jogador do Chelsea, enfim, vocês todos conhecem, seleção da Espanha. Ele mesmo, pernambucano, brasileiro, naturalizado espanhol. Passarinho Verde me contou, está sendo ventilado nos bastidores de São Januário, nos corredores ali, enfim, de que a diretoria estaria tentando, não tentando a contratação, mas estudando a possibilidade da contratação de Diego Costa para o Vasco da Gama. Na minha opinião, eu acho um grande jogador. No Atlético Mineiro ele teve alguns problemas de lesão físicos, mas todo jogo ao qual ele conseguiu entrar em campo, ou ele deu assistência, ou ele fez gol, ou ele participou de gol diretamente ou indiretamente. Então ele é um ótimo jogador. Tem habilidade, tem cancha, vai vender muita camisa e vai se identificar com a torcida do Vasco, porque o Juninho Pernambucano é de Pernambuco. E ele também é de Recife, de Pernambuco. Quem sabe o Reizinho dá umas dicas para ele de como ele fazer a torcida do Vasco feliz. Então, gente, eu vou terminar o vídeo de hoje com esse ponto de interrogação. Será? Será mesmo? Esses rumores são verdade? Diego Costa pode vir mesmo para o Vasco? Ou é apenas aí um estudo, um pensamento da diretoria, dos bastidores, que não vai para frente? Vamos esperar para ver. Eu acredito, eu torço, não é que eu acredito, eu torço para que seja verdade que Diego Costa esteja aí nos planos da diretoria do Vasco, e isso pode, como vou dizer para vocês, isso pode comprovar o porquê do Vasco ter tirado o pé de alguns atacantes ao qual o Vasco estava especulando, estava negociando, e até mesmo o Pedro Raul, que até agora não acertou com o Toluca em definitivo. Pode ser por isso, como pode não ser também. É uma informação que está aí sendo ventilada, não é nada concreto, mas eu estou dividindo aqui com vocês, tá bom? E é isso que eu tenho para falar, gente. Muito feliz mesmo. Agora que eu lembrei, galera, bati 1000 inscritos. Com a ajuda de Deus e de cada um de vocês, nós estamos chegando lá. Cheguei aos 1000 inscritos. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Papai do Céu. E obrigado a todos vocês com os dedinhos abençoados que clicaram lá no botão de se inscrever, que clicaram no botão do sininho de notificações, que clicaram ali no compartilhar e até mesmo quem clicou ali no dislike. Muito obrigado pelo tempo precioso de cada um de vocês que assiste meu conteúdo, que compartilha, que comenta, sabe? Eu estou muito feliz pelo canal, não pelo nosso clube, infelizmente, mas pelo canal. Eu estou muito feliz e eu peço a ajuda de cada um de vocês para a gente continuar crescendo juntos. Eu vou falar uma coisa aqui, gente. Eu passei aí uma dificuldadezinha financeira um tempo atrás. Eu prometi aí, quando eu chegasse aos 500 inscritos, eu iria sortear uma camisa, e quando eu chegasse aos 1000, eu iria sortear as duas. Eu não vou deixar de sortear, eu vou sortear, nem que eu tenha que entrar no vermelho, nem que eu tenha que ficar inadimplente, nem que eu sofra um transfer ban, mas eu vou dar um jeito, eu vou sortear essas camisas, porque vocês merecem, porque vocês estão carregando esse canal aí pra cima, estão aí empurrando esse canal para ele decolar, galera. Muito obrigado, um beijo no coração de cada um de vocês, porque enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, tamo junto e é nóis, valeu!